Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E no dia de hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo é algo comum entre as pessoas. Se nós somos cristãos ou se nós não somos cristãos, nós temos medo. O ser humano tem medo. Medo de diagnósticos ruins, medo de perder o emprego, medo de que aconteça algo grave na família, medo de perder bens, medo de perder trabalho, medo que a questão financeira nos deixe maus no nosso dia a dia, enfim, vários tipos de medo. Medo de enfrentar outras pessoas, timidez, uma timidez excessiva, medos que às vezes a gente nem consegue saber de onde vem. Questões psicológicas que acabam influenciando também no nosso dia a dia, que fazem com que a gente tenha às vezes até um medo exagerado, um medo acima do normal. Isso não importa se nós somos cristãos ou não. Muitos cristãos têm dificuldade, por exemplo, de visitar um psicólogo, porque acham que Deus vai resolver os seus problemas sem a ajuda de ninguém. Isso também é verdade. Este milagre acontece. Já vi acontecer. Com uma conversa simples, a pessoa se recupera e vai adiante e encontrou a solução. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos medos mais profundos e que precisam ser diagnosticados de onde que vêm estes medos. Mas uma das coisas mais importantes é que Deus nos dá o Espírito Santo para vencermos este medo. A Bíblia fala que nós temos um espírito de guerra quando o Espírito Santo está dentro de nós. Todo aquele que é filho e filha de Deus, e para ser filho ou filha de Deus eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu só sou filho de Deus, eu sou só filha de Deus se eu creio em Jesus Cristo. Se eu acredito que Ele morreu pelo meu pecado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Só assim eu sou filha de Deus, só assim eu sou filho de Deus. Isto ainda precisa ficar claro entre nós. Tem muitas pessoas que ainda não têm essa compreensão. Então o medo, ele nos paralisa, ele nos cega, ele faz com que a gente mesmo faça previsões antecipadas do mal. Antes de acontecer, eu já estou antecipando os males que podem acontecer na minha vida. Então Deus nos deu um Espírito Santo, e o Espírito Santo não é um espírito de covardia. Nós precisamos lutar com fé, nos agarrarmos nisto, depositarmos a nossa vida na mão de Deus e Ele vai conduzir todas as coisas conforme a vontade dEle. Mesmo que muitas vezes aconteçam mortes nas nossas famílias. Todos nós perdemos alguém, ou um pai, ou uma mãe, um irmão, ou o esposo, ou a esposa, ou um filho. Todos nós já sofremos perdas, e este medo de perder alguém que nós amamos, nos tempos de hoje é muito forte. Nós ficamos desamparados, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo tem um espírito de guerra dentro de si. Esse espírito de medo, ele acaba sendo um espírito de covardia, e o Espírito Santo nos dá um espírito de alegria, de fé, de consolo. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 15, fala o seguinte: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, me socorra, eu estou na tua mão. O Espírito Santo não nos torna escravos do medo. Nós somos escravos muitas vezes de todos os medos que nos assolam neste momento. Qualquer doença, qualquer dor de cabeça, qualquer dor de estômago que eu possa ter, nós já estamos com um medo exagerado, porque nós estamos vivendo tempos de muito medo. Então hoje eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, e para mim mesma, não tenhamos esse espírito de medo, de covardia, que esse espírito de medo, que é um espírito de covardia, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá
capacidade para vencermos o medo, para deixarmos todo o nosso medo na mão de Deus. Que nós não devemos pensar no futuro, que nós não devemos fazer previsões que nós não podemos controlar. O espírito do medo, que é normal na nossa vida, o medo é normal, o espírito do medo não pode fazer parte da nossa vida. Ele não é normal. Espírito do medo não é normal. Se o espírito do medo nos atinge, nos consome, nos deixa exageradamente medrosos, tem alguma coisa de errado. É sinal de que eu não estou confiando no Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro de você. Então, nesta semana que se inicie, que o espírito do medo seja julgado fora da sua vida, para que você seja libertado. Nós não somos escravos do medo. Nós não podemos ser escravos do espírito do medo. Nós temos que somos livres por causa do Espírito Santo. Nós somos livres, livres para amar, livres para adorar a Deus, livres para agradecer as bênçãos de Deus na nossa vida. E mesmo que tenhamos dor, que tenhamos diagnósticos difíceis, mesmo assim a gente precisa lutar para que o espírito do medo não nos consuma, porque ele não faz parte da nossa vida. O Espírito Santo faz parte da nossa vida. Então, que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, com esta palavra neste dia, que você seja inundado pelo Espírito Santo, que os diagnósticos que existem na sua vida, que é o futuro, que você acaba enxergando que é negro, que é escuro, seja por Deus eliminado através do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que a sua vida floresça, que você viva a vida da melhor forma possível, independente dos diagnósticos. Vamos fazer isso acontecer na nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre você. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.